Êxodo capítulo 14, 13 a 15, os versículos. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém. Irmãos, nós estamos atravessando tempos difíceis. O pânico por causa do Covid-19 já tem acometido muitas pessoas em todo o mundo. Eu, particularmente, deixei de ver o Jornal Nacional, o da Globo, porque eu estava entrando em pânico vendo o jornal. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos com quem estamos, e com Ele estaremos seguros para sempre. Nós podemos confiar na palavra de Jesus. Isso nos trará paz e conforto em meio a essa pandemia. Vamos ter bom ânimo. Jesus venceu todas as coisas e nós também venceremos. Amém? Glórias a Deus. Muito bem. Na Bíblia, quando o povo de Israel saiu da escravidão no Egito, que durou 400 anos, e estavam indo em direção à terra prometida, eles ficaram felizes por finalmente estarem livres. Isso aconteceu após ou depois da 10ª praga. Depois que eles partiram, Faraó endureceu o coração e, à frente do seu exército, saiu em perseguição aos israelitas que estavam acampados perto do Mar Vermelho. O povo então chegou a um beco sem saída, de frente ao Mar Vermelho, e as coisas começaram a parecer impossíveis. Atrás, o exército egípcio. Mas em vez de permanecerem com fé, se concentrando no grande livramento que Deus havia dado a eles, os israelitas se desesperaram e começaram a reclamar. A travessia do Mar Vermelho, ou Mar de Juncos, é o ápice da saída do Egito e é narrada em prosa em uma passagem, o capítulo 14, de onde nós vamos extrair a nossa mensagem de hoje, e em poesia, em outra, como um cântico de louvor a Deus, que é o capítulo de número 15. Na fala de Moisés ao povo de Israel, encontramos lições preciosas, irmãos, sobre o que fazermos diante de situações críticas e desesperadoras, situações vividas por nós nesse instante. A fala de Moisés nos mostram a reação humana diante do impossível, e a seguir Deus deseja que façamos e que sejamos quando nos defrontarmos com acontecimentos como esse. Acontecimentos, às vezes, de serem impossíveis de
equacionar pela ação humana. Então aqui nós podemos aprender lições preciosas de como nós podemos lidar com as perplexidades da vida, principalmente esta que nós estamos vivendo, que causam temor, que causam perplexidade. Então, esta passagem do povo pelo Mar Vermelho foi um importante passo na história de Israel. Para nós isto é significativo, devido às lições espirituais que podem ser tiradas ao meditarmos neste evento. Então, vamos tirar algumas lições. É o tema, lições da passagem pelo Mar Vermelho. De nossa fala, de nossa prédica agora. A primeira lição, o texto diz aí, não temais. A primeira reação, ter medo, ficar aterrorizado, é natural. O povo estava de frente ao mar, atrás os egípcios. Então, essa reação de temer é natural. Mas a segunda, reclamar, estabeleceu um padrão para as crises posteriores, na caminhada do povo rumo à terra prometida. As águas amargas, o povo reclamou, o maná, o povo reclamou, e a água que jorrou da rocha reclamou. Então, a primeira reação, ficar aterrorizado, é natural. A segunda, reclamar, estabeleceu um padrão para as crises posteriores que aquele povo iria viver rumo à terra prometida. Irmãos, este evento foi a primeira de uma longa série de queixas e lamúrias que Moisés precisou enfrentar por 40 anos. O libertador de um povo com espírito de escravidão tem uma das tarefas mais difíceis. Vê-se que quem escravizava o povo não era só o faraó, mas também a própria mente mesquinha que achava melhor viver como boi ou cavalo apenas com a comida garantida. Irmãos, a única maneira de nos livrarmos do medo é conscientizar-nos da presença e companhia de Deus. Ele se encarrega daquilo que é impossível para nós. E não apenas isso. Deus muitas vezes permite isso para o nosso crescimento espiritual e sua glória. Não temais. O Senhor Jesus utilizou estas palavras com muita frequência. Deus nos remiu para depois nos deixar perecer? É a pergunta. Irmãos, a fé e o temor das circunstâncias não podem coexistir na vida de quem confia em Deus. Deus começou aqui porque nesse ponto que o povo estava emocionalmente, começou com o não temais. Porque medo é nossa primeira reação diante do poder do inimigo. O medo nos paralisa e nos torna irracionais. Somos, contudo, chamados para descansar naquele para quem nada é difícil demais.
Já dizia o profeta Jeremias no capítulo 32 do seu livro: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Não temais. É uma frase comum nas manifestações de Deus. Irmãos, Deus é o mesmo ainda hoje, acalmando-nos em nossos espantos, em nossas crises, em nossas perplexidades, em nossas angústias. Uma estatística informa que encontramos nas Escrituras Sagradas a expressão não temais 366 vezes. Não é extraordinário? Uma para cada dia do ano e uma adicional para os anos bissextos, como este que nós estamos. Não temais. A fé e o medo da Covid-19 não pode coexistir na vida daquele que teme o Senhor. Mas existe uma segunda lição preciosa. Ele diz para o povo: aquietai-vos, o povo, tendo finalmente obedecido à chamada de Deus para sair da escravidão e tão somente servi-lo, viu-se numa situação humanamente impossível. Então, irmãos, veio a hora de parar de debater, de se preocupar e começar a possuir uma fé dinâmica que, embora pareça ser apenas ficar quieto, é, na verdade, o canal pelo qual a plenitude do poder intervém. É um exemplo da fé salvadora que aceita a obra de Cristo e não se apoia na força humana. O medo nos deixa impacientes e a nossa tendência é correr em todas as direções para escapar do perigo. O povo de Israel não tinha para onde correr. Frente ao mar, atrás os egípcios. Quando o medo nos envolver, não devemos tomar decisões precipitadas e nem fazer mudanças. Devemos primeiro permitir que Deus nos aquiete até que estejamos seguros da sua presença e daquilo que Ele afirmou que iria fazer. É por isso que após a ordem de não temer, vem a ordem para ficar quieto. Este momento que nós estamos passando agora, precisamos ficar quieto, acalmar, ficarmos quietos, aguardarmos pela intervenção divina. No caso de Israel, isso literalmente deveria ser obedecido. Eles não deveriam fugir e nem lutar. Mesmo quando somos chamados a agir, deve haver uma calma interior vinda da confiança e do descanso nas promessas de Deus, irmãos. A libertação do medo resulta em calma. A ordem não foi para Israel lutar. Alguém disse com muita propriedade que o ativismo é a idolatria da cultura moderna. Mesmo nessa quarentena, nesse distanciamento social, muita gente se dobra a este ídolo do ativismo. Corremos afobados em ansiedade, tentamos resolver os problemas com a própria força. Problemas que ainda não aconteceram. Nós ainda não passamos pela pandemia. Estamos nela.
esses problemas que não podemos resolver com a nossa própria força, com os nossos próprios recursos e a nossa própria sabedoria, desconsiderando que Deus existe. Estar quieto significa mais do que passividade, mais total dependência daquele que tem todos os recursos. Vocês creem nisso? Então fiquem quietos. Aguardem. O mar vai se abrir. Amém? Mas tem uma terceira lição. Está aí no texto. Ele diz assim: não temais, aquietais e vede o quê? O livramento do Senhor. Enquanto os versículos 13, parte B, e 14 são promessas, esta declaração deve ser vista como um comando. A verdadeira fé não se importa com o que o faraó irá fazer, mas com o que Deus fará. Deus assegurou a Moisés que faria o quê? Um grande milagre. Moisés, portanto, estava na expectativa. As palavras hebraicas aqui possuem um sentido tanto de retrospectiva como de perspectiva. Ver, irmãos, o livramento do Senhor é olhar para o que Ele já fez no passado. Quantos livramentos o Senhor já fez na vida de cada um que está aqui comigo nesta noite, neste culto? Quantos livramentos o Senhor já fez na vida desta igreja? E olhar para o que Ele promete no futuro. O que Ele promete fazer no futuro. Ver o livramento é olhar para o que Ele já fez no passado e para o que Ele promete fazer no futuro. O povo de Israel avistou o mar à sua frente, aparentemente impossível, e os exércitos de Faraó atrás. Olharam para o norte, sul, leste e oeste, mas não olharam para cima. Para Deus e sua fidelidade. Não temam, fiquem quietos. Vocês verão o livramento do Senhor. Mas tem uma quarta lição preciosa, aí no versículo 14. Ele diz assim: calai-vos. Irmãos, essa ordem indica que Deus iria pelejar por Israel. A orientação de Moisés era que se mantivesse quietos enquanto o Senhor lutava na batalha. Mais tarde, os israelitas iriam cooperar com o Senhor em muitas batalhas. Mas dessa vez, os egípcios estavam medindo forças com Deus e não com Israel. A gente precisa entender que muitas vezes os nossos inimigos não estão medindo força conosco, mas sim com o nosso Deus. E nenhuma heresia, não há nenhuma heresia que eu vou falar agora. Então isso é problema de Deus. Os egípcios eram um problema de Deus. Irmãos, há um tempo para ficarmos quietos, atentos e observarmos Deus lutando a batalha por nós. É por isso que o profeta Jeremias, diante daquela situação angustiosa, terrível, de ver Jerusalém isolada, o povo levado escravo, diante daquela situação, ele diz: é bom esperar quieto, tranquilo, pela salvação
do Senhor. Estas palavras contêm o mandamento de Deus para o crente quando este é levado a dificuldades extraordinárias. Ele não pode retroceder, nem seguir adiante. Está encerrado pela direita e pela esquerda o que ele deve fazer agora. A mensagem do Senhor é: aquieta-te. Ouça somente a voz do seu Deus. Vão surgir muitos outros e maus conselheiros em suas proposições. A internet está cheia de obreiros, pastores, falsos profetas, pastoras, profetisas, colocando vídeos para nos confundir, dando conselhos péssimos, terríveis. Esses dias eu vi um vídeo em que a pessoa disse que ia acontecer uma coisa terrível, já passou a data e não aconteceu. Eu preciso descobrir quem é esse profeta com essa profetada, causando desespero no povo. Porque o desespero, ele sussurra: deite-se e morra, desista de tudo. No entanto, Deus almeja que andemos corajosos e alegremente, mesmo em nossos piores momentos. A presunção se vangloria. Se o mar está diante de você, marche nele e espere um milagre. Mas a fé não dá ouvidos à presunção, ao desespero, à covardia ou à pressa. A fé ouve a voz de Deus. Aquiete-se, mantendo-se inabalável como uma rocha. Mas, irmãos, não temais, aquietai-vos, pede o livramento, calai-vos, finalmente. O quê? Mar? Enquanto Moisés estava externamente confiante, por dentro dele ele clamava a Deus. Mas quando a ordem vem, é interessante, observem aí no texto. Deus diz a Moisés que pare de quê? De orar. Por que clamas a mim? Deus diz: pare de orar e o quê? Obedeça. Nós não precisamos orar a respeito da obediência quando a vontade de Deus já é conhecida. Mesmo, irmãos, diante de adversidades, nós precisamos prosseguir a nossa jornada. Marchar significa seguir adiante pela fé e pressupõe ritmo e constância. É isso que Deus espera de nós em nossa caminhada. Marchar confiante no que o Senhor nos garantiu. É inevitável que as lutas venham. É inevitável que venha uma Covid-19, uma pandemia. Porém, o nosso coração deve estar firmado no Senhor e na força do poder dele. Sem isso, perderemos a esperança de vencer e a probabilidade de continuarmos lutando se torna praticamente nula. Irmãos, muitas vezes a inquietação do nosso coração nos deixa paralisados, não marchamos e abrimos uma grande porta para o desânimo, para a acomodação, para a precipitação. Por isso temos que marchar, temos que prosseguir. O nosso prêmio, o nosso descanso se encontra num lugar chamado Nova Jerusalém.
Não podemos parar, não podemos voltar atrás. Em ambos os casos, se assim fizermos, seremos presas fáceis para o nosso inimigo. Mas se marcharmos, o mar vai se abrir e veremos a vitória sendo completa. Veremos a mão de Deus lutando a nosso favor. Portanto, vamos marchar, vamos prosseguir, vamos lutar, vamos ser um vitorioso em Jesus Cristo. Concluindo, aprendemos que a passagem pelo Mar Vermelho foi um importante passo da história de Israel. Apesar de que, diante de outras crises, o povo não voltou atrás para olhar a libertação do Mar Vermelho dos egípcios, quando eles estavam sendo acossados. Eu tenho visto por aí muita gente, muitos pastores, dizendo que os homens sairão melhor dessa pandemia. Não se enganem. A nossa natureza é ruim. Tem muita gente buscando Deus agora, muita gente aí atrás de orações. Escrevam o que eu estou dizendo e depois me cobrem. Deixa passar a pandemia. Deixe. Eles vão se esquecer. Eles vão voltar às mesmas práticas pecaminosas. Mas, irmãos, para nós que tememos a Deus, se ao sairmos desta pandemia não nos tornarmos pessoas melhores, fica difícil. Aí está precisando de conversão mesmo. Lições espirituais importantes nesse texto, neste evento histórico, verdadeiro. Não temais. É uma frase comum nas manifestações de Deus. Deus é o mesmo ainda hoje, acalmando-nos em nossos espantos. Aquietai-vos. Corremos, muitas vezes afobados, querendo fazer aquilo que só Deus pode fazer. E Deus diz para a gente ficar quieto. Estar quieto significa mais do que passividade, mas total dependência daquele que tem todos os recursos. Ver o livramento do Senhor é olhar para o que Ele já fez no passado e para o que Ele promete fazer no futuro. Calai-vos. A mensagem do Senhor para nós hoje é: aquieta-te. Vamos ouvir a voz do Senhor, somente a voz do Senhor, e não voz de maus conselheiros, de profetas, de sei lá o que for, agoreiros, adivinhos. Esses dias eu recebi o convite para ver dois pastores, uma live de dois pastores que eu sei que eles são liberais. Falei, não vou perder tempo não, eu já estou tão... Eu vou ficar chateado de ouvir isso. Você está entendendo? Falei, não vou perder tempo com esses dois pastores não. São liberais. Eu disse para quem me convidou, eu preciso ouvir, é pastor que vai falar para mim assim, olha, Deus é Deus, Deus é grande.
Deus livra, Deus socorre, Deus age. Eu quero ouvir isso. Eu quero ouvir algo que me traz esperança, algo que me dá conforto. Marchai, vamos marchar. O mar vai se abrir, a Covid-19 vai passar e nós seremos vitoriosos, porque Deus está lutando a nosso favor. Amém, igreja?